Vou estar falando aqui sobre Marcos, no capítulo 4, sobre a semeadura de Deus. Vamos ler, o texto diz: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu e a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Pode passar para o próximo texto. E aí Jesus explica para eles o que significava essa parábola, né? O semeador semeia a palavra. Grave isso, nós vamos falar bastante sobre isso. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e apedreja a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raízes em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Esse texto nos ensina algo muito importante. Ele nos alerta para qual é o solo do nosso coração. Como está o nosso coração. Mas antes de entrarmos especificamente nesse assunto, eu gostaria de elucidar um pouco aqui, a gente conversar um pouco sobre o conceito de palavra. O Edson não está aqui, né? Queria ajustar o retorno. Conceito de palavra. É interessante, porque as palavras são algo muito comum na nossa vida. A gente usa as palavras o tempo todo, inclusive eu estou usando agora, né? Mas o que é a palavra? O que é palavra? Ainda não no âmbito de palavra de Deus, mas palavra. Né? Se a gente tivesse que trazer uma definição própria para isso, né? Eu escrevi algumas coisas aqui. Palavra é algo para ser dito. Né? É um elemento próprio e fundamental para a comunicação. É algo que faz parte da comunicação. Transmite informações, entendimento e permite conhecer. Permite conhecer. Essa é a importância da palavra para nós. Trazendo isso de uma forma um pouco mais prática e para a gente conseguir mergulhar um pouco nesse pensamento, você imagina quantas palavras um professor precisa pronunciar e falar durante um dia para dar aula, né? Nós temos aqui irmãos que são professores, né? Quantas palavras você fala durante 4 horas de aula? Imagina.
né? Mas você vê resultado depois de 4 horas de trabalho, depois de 1 ano de trabalho? Você vê resultado. Existe um resultado. Ela está falando que é pequenininha. Mas eu só estou aqui porque, realmente, professores, né, eu só consigo ser quem eu sou profissionalmente, ou como pessoa até mesmo, né, porque pessoas passaram por mim e depositaram em mim as palavras, né, e isso é carregado com a gente. Com certeza os professores não veem o resultado do seu trabalho, né, mas Deus está vendo tudo. E pensando nesse sentido também, uma outra comparação, um pai, uma mãe, né? Quantas palavras! A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quantas palavras um pai e uma mãe depositam no filho, para que o filho ande nesse caminho. Depois desse investimento, há um resultado. O que eu quero dizer aqui é que a comunicação, a palavra, ela serve para comunicar, para transmitir uma informação, e essa informação, ela vai ser recebida por alguém que vai utilizar ela para transformar essa informação em conhecimento e fazer desse conhecimento algo prático, algo que possa ser vivido, né? Eu vou dar um exemplo mais prático ainda, de prática de conhecimento. Então vamos imaginar um contexto de aula técnica em manutenção de veículos, ok? Vamos imaginar aqui um mecânico. Tem algum mecânico de carro aqui? Não? Tem um mecânico de carro? Opa, então ele sabe, vai saber o que a gente está falando aqui. Desculpa, qual é o seu nome? Everaldo, eu já conheço ele, mas esqueci. Everaldo. Se o Everaldo estiver viajando e de repente tem uma pane no carro dele, ele vai parar o carro, vai verificar os sistemas daquele veículo ali, né? Vamos dar uma pausa agora na história do Everaldo? Vamos fazer a minha história, a mesma coisa. Eu estou andando com o meu veículo e dá uma pane no veículo. De repente, o carro para, eu preciso verificar o que é. Eu vou olhar aquele motor, eu vou abrir, vou olhar o motor, para mim é tudo uma coisa só. Não consigo discernir entre A e B, entre C e D, enfim. O que vai acontecer? Bastante transtorno. Eu vou ter muito transtorno, né? Ou vou ter que acionar um guincho, vou gastar dinheiro com isso, uma série de coisas que vão me complicar a vida. Voltando agora para o cenário do Everaldo. Ele vai lá, abriu o capô do carro, botou o suporte ali, aí ele deu uma debruçadinha, ele começa a conferir os sistemas. Então, sistema aqui hidráulico, sistema de frenagem, está ok. Sistema de refrigeração, deixa eu ver que está ok. Sistema elétrico, a princípio não tem nada. Aí, de repente, percorrendo os sistemas que ele conhece, porque um dia alguém comunicou, falou para ele, ele localiza ali uma falha e ele vê que é um fiozinho só que está ali solto. E se ele conectar o fiozinho, vai voltar tudo a funcionar e a vida segue. Um exemplo prático de conhecimento aplicado. O conhecimento, ele faz diferença nas nossas vidas. Quando você tem o conhecimento, né, a diferença de um exemplo do outro é muito grande, né? E dessa mesma forma, seguindo essa mesma linha de raciocínio, existem muitas coisas concernentes à tua vida que você precisa aprender, né? E a Bíblia relata Deus, fala de Deus, de Jesus, como sendo o autor da vida. Você acha que o autor da vida conhece a respeito de você? Ele conhece a respeito de você? Você acha que de alguma forma esse autor da vida tem alguma coisa que, se ele te ensinar e você aprender, isso vai dar uma diferença parecida com essa do mecânico aí?
E se eu aplicar esse conhecimento, opa, vai ser muito mais fácil. As coisas vão acontecer mais rápido. As coisas vão fluir naturalmente, eu vou evitar gastar dinheiro. Isso é um exemplo, né? Mas quantas perdas nós temos por não conhecer a palavra de Deus. Agora falando da palavra como a palavra de Deus. Quantas perdas nós temos. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de falar com vocês sobre a palavra do ponto de vista bíblico. O que é a palavra? E eu quero levar vocês lá em guarda o texto aí de Oséias 4:6 para nós. Pode até pôr esse daí, põe. Oséias 4:6. Mateus. Oséias 4:6, por favor. Olha o que diz o texto. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Por falta do quê? De conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. E aqui segue o texto. Mas o que eu quero dizer é, em outras versões diz, o meu povo perece, o meu povo morre por falta de conhecimento. Então, tamanho é a importância de conhecermos a palavra de Deus. De conhecermos a verdade de Deus a nosso respeito. Né? Vamos lá. Vamos falar da palavra do ponto de vista bíblico aqui. 1 João, de 1 a 12. Vamos ler o texto todo. Diz assim: no princípio era a palavra. Consegue projetar para a gente? Quer que eu vá lendo? 1 João 1:12. Vou lendo aqui. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, ele é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Em outras palavras, Jesus é a comunicação de Deus. Jesus é o recado de Deus para você e para mim. O que Jesus está dizendo? Você já parou para pensar nisso? Qual é a mensagem? O que ele fala? A voz de Deus, o verbo vivo. O que ele fala? O que Jesus está falando? Existe uma mensagem. Existe uma mensagem. Em Romanos 5:8, não sei se a gente colocou esse texto. Romanos 5:8 diz assim: Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por mim e por você. Sabe qual é a comunicação de Deus? Quando Jesus se estendeu naquela cruz voluntariamente, e quando ele bradou ali para Deus, está consumado, está consumado. Ele estava dizendo uma coisa: eu amo você. Deus, através de Jesus Cristo, estava dizendo: eu amo você. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Que outra coisa Deus precisa fazer para que você e eu creiamos no amor dele, para que entendamos o quanto ele nos ama? Que grito mais alto do que esse? Está consumado! Eu e você precisamos ouvir para crer no amor de palavra fala de informação que precisa gerar algo. É uma palavra que precisa gerar algo. Esse algo que a informação, que a palavra precisa gerar, através dessa informação, dessa mensagem que é comunicada, é conhecimento. Só que ele só vira conhecimento se você associar a informação à tua fé. Eu vou dar um exemplo disso. Eu vou dar uma informação para vocês aqui, bem prática. Atrás desse púlpito aqui, eu tenho um copo de água. Eu estou transmitindo essa informação. Você viu o copo de água aqui? Pode ser que seja verdade ou não, isso que eu estou falando. Se você associar fé no que eu estou falando, se você confiar em mim, você vai admitir que tem um copo de água aqui. Mas pode ser que você me peça para provar. Então eu provo. Mas eu não precisava provar. Eu já tinha falado. Eu já tinha falado para você. Deus prova. Ele prova ainda o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Existe algo mais que eu preciso fazer para que você acredite que tem um copo de água aqui? Existe algo mais que Deus precisa fazer para que você creia que Ele ama você mais, ao ponto de dar o seu filho? Então vamos partir do ponto de vista que nós já temos o conhecimento. Você já tem o conhecimento que a água está aqui, certo? Eu não preciso mais falar sobre isso. Na nossa vida, nós precisamos tomar as nossas decisões, nós precisamos viver a partir do conhecimento da verdade. Você já sabe que Deus ama você. Se Deus é por você, qual é o problema? Qual é o problema? Deus nos ama. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que nos foi concedida. Antes de conhecer a palavra e conhecer essa mensagem, conhecer essa verdade, eu não sabia dos meus direitos. À medida que eu vou lendo a palavra de Deus e vou entendendo melhor sobre tudo que Jesus fez por mim, eu vou me tornando dono disso. A palavra, ela só saiu da boca de Deus
Por causa de mim, por causa de você. Existe uma finalidade que é gerar conhecimento. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós vamos morrer. Meu povo perece porque falta o conhecimento. Nós precisamos conhecer o amor de Deus por nós. A responsabilidade de conhecer é nossa, porque a informação já foi dada. E a informação ela só vai virar conhecimento se você crer. Alguns precisam ver. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque quando alguém fala algo, nós devemos partir do pressuposto que acreditamos. Eu estou falando para vocês, tem água aqui. Você precisa crer sem eu ter que mostrar. Partindo do ponto que nós estamos falando de uma palavra que vem de Deus. Sem ver nós devemos crer. Sem ver nós devemos crer. Jesus diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você ouvir a voz de Jesus, se você ler a palavra de Deus, você vai reconhecer a voz de Jesus e você vai crer na informação que Ele está dando. E o conhecimento do amor de Deus vai estar sobre a sua vida. Você vai entrar e vai sair. Você vai levantar e vai deitar. Com a convicção do amor de Deus pela tua vida. Amém? Eu enveredei por esse caminho aqui, mas não era por aqui que eu ia vir, não. Mas, glória a Deus. Eu gostaria de aprofundar um pouco ainda nesse entendimento de Jesus, Ele é a palavra. Vamos ler alguns textos então, João 17:17. Põe para a gente, Edson, por gentileza. Se você puder baixar um pouquinho o retorno, aqui está bem. João 17:17, Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus ele está orando pela igreja e ele diz, santifica-os na verdade. Nós vamos ser santificados à medida que entendermos, que compreendermos, que ouvirmos a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, que é a palavra, estava falando isso. O portador da mensagem estava dizendo, tua palavra é a verdade. Tem vários textos que falam disso. Em João 14:6 diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Texto que a Juliana usou há pouco. E o 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Se o conhecimento do amor de Deus te libertar, se você entender o quanto Deus te ama, se você entender o quanto Deus te ama, você verdadeiramente será livre. Se você entender, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho, que é a palavra, que traz essa mensagem, te libertar, você verdadeiramente será livre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós usamos muito esse texto, mas dá para você entender isso, que não existe ninguém mais poderoso do que você. Não existe ninguém mais poderoso do que você, se você estiver junto com Deus. Não existe nada que possa te abalar, te tirar do centro da vontade dEle. Você crê nisso? Você está recebendo essa palavra? Aleluia. Hebreus 12:24. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos? Aleluia.
Hebreus 12, 24. O sangue de Jesus, portanto, Hebreus 12, 24. Vou falar aqui. O sangue de Jesus fala mais alto do que o de Abel. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Esse texto está bem recortado aqui, tem um contexto ali em volta dele, mas o que eu queria frisar é que o sangue de Jesus fala. Você já pensou nisso? O sangue de Jesus fala. É uma comunicação. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você tem ouvido para ouvir, se tem chegado essa mensagem no teu ouvido, ouça. Amém, glória a Deus. Estamos falando bastante coisa, né? Começamos lá pelo semeador, mas o centro é a palavra, é a semente. Estamos lançando semente. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Deus. Deus, Ele é o semeador. E Ele semeia o quê? Ele semeia a palavra. Jesus, que é a palavra, que é a mensagem que diz, eu te amo. Essa mensagem, o semeador saiu semear essa semente e ele lançou a semente. Nesse solo que somos nós. O que você tem feito com essa mensagem? O que essa mensagem tem feito na tua vida? O que essa mensagem tem representado para você? Jesus, ele deu um grito ali, eu acredito que ele, com muita alegria, ele fez isso. Porque ele virou para Deus. Perdoe. Você consegue imaginar um filho quando cumpre uma tarefa para o pai? Jesus ele disse, está consumado. Está consumado. Eles não... Pai, eu concluí. Eles não vão mais morrer. E se eles crerem na minha palavra, a palavra que tu me destes, e eu estou aqui semeando a eles. Está consumado. Jesus, Ele é a palavra que é lançada dos nossos corações. O que nós temos feito com essa mensagem? Existem 4 tipos de solo. Um solo onde todos passam por ali, que é uma estrada na beira do caminho. Esse tipo de solo é um solo que ele está aberto para qualquer coisa. O que vier ele agarra. Mas nesse solo, é um solo que tem acesso para muita coisa. Então ele ouve a palavra, ok. Ele ouve com outras coisas, ok também. E o diabo vem ali, que são os pássaros na parábola ali. E os pássaros vêm e roubam a semente. Então ele ouve a palavra, mas o inimigo rouba. E aquela semente não produz fruto. Quantas pessoas hoje ouvem essa mensagem? Eu te amo. Da parte de Deus. Mas o que isso tem feito nas nossas vidas? Existe um solo pedregoso onde a palavra ela não penetra. Ela fica rasa. Porque falta fé. Então, a palavra naquele solo pedregoso, ela é só uma informação. É só uma informação. E informação não morre, produz vida. Palavra sem fé é morta. Obrigado. O Espírito vivifica a palavra. A palavra sem fé não pode produzir. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E pensando nisso é óbvio, né?
Porque se Deus fala algo, que relacionamento é esse onde Deus fala, você não acredita, e ainda você quer que Ele se agrade? Não tem como. É impossível agradar a Deus sem fé. Porque Ele está falando algo, você tem que acreditar. Se Ele fala que te ama, pronto, Ele te ama. Mas nós somos tardios em crer, tardios em receber a palavra. E tantas coisas, tantas informações, tantas promessas temos recebido. Ontem mesmo, no culto especial de Ano Novo, que passamos juntos aqui, declarações proféticas, que são a própria palavra, é Jesus sendo proferido, manifestado. Jesus contemporâneo, para o nosso tempo, é o que está acontecendo agora, nós recebemos ontem. Mas nós vamos chegar em dezembro, 31 de dezembro de 2017, e só vai ter produzido algo na nossa vida se eu crer, se eu associar a fé nessa palavra. A palavra de Deus está sendo manifestada. Não adianta os homens ficarem se esgoelando, Isso não vai produzir fruto se nós não crermos. Crer é sim ou não. Ele está falando algo, eu acredito? Sim ou não? Sim, sim, não, não. Devemos crer na palavra. E avançando. O solo espinhoso, o solo já ocupado. Sabe o que é um solo ocupado com espinho? Já tem alguém ali, naquele coração. Já tem alguém ali. Opa! Lança a semente, mas já tem alguém ali. Já tem uma outra informação ali. Já existe algo plantado ali. Não podemos amar dois senhores. Ou nós amamos a Deus, ou amamos qualquer outra coisa. Deus, Ele precisa ser o primeiro nas nossas vidas. E existe o solo bom. O solo bom é um solo que simplesmente acredita no que está sendo falado. Não é nada demais. Mas é um solo bom. É um solo que recebe a palavra. Ele crê. Deus está falando. O Senhor, o grande eu sou. E eu creio. E eu creio. E eu recebo. Amém. Eu queria agora parar um pouquinho aqui. E dentro de tudo isso que eu transmiti aqui, eu queria saber se existe alguém aqui no nosso meio, Jesus, porventura, nunca fez uma oração assim, dizendo assim: Senhor Jesus, eu creio, Deus, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor morreu para que eu tivesse vida, para que eu entregasse a minha vida a Ti, assim como o Senhor entregou a Sua vida por mim. Eu queria dizer uma coisa para você, talvez isso te surpreenda, mas se você não fez isso, é urgente você fazer isso. E eu vou explicar por quê. Coloca os próximos textos para mim, por gentileza, Edson. João 3,16. João 3,16. A palavra diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe para que Deus entregou o seu Filho? Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E eu, pelo menos, não pensava assim. Talvez isso seja com você assim também. Eu não tinha entendido que se eu dissesse sim para Jesus, numa simples oração, eu seria dormir. Eu posso botar minha cabeça no travesseiro e crer que eu vou dormir em paz. E crer que eu estou salvo. E crer que eu estou salvo. O próximo texto diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Mais um versículo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Existe alguém no nosso meio que nunca fez uma oração aceitando Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra. Eu creio, Deus, que o Senhor me amou ao ponto de dar o Seu Filho para morrer por mim. Existe alguém? Se você nunca fez, te peço, com ousadia, levante uma das suas mãos para que eu possa ver. Porque isso vai mudar a tua trajetória, vai mudar a tua história, vai garantir a tua entrada no céu, no reino de Deus. O céu é o lugar onde Deus está, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Existe alguém? Todos já fizeram essa oração? Todos depois creem dessa forma? Amém? Se você por acaso se intimidou, depois me procure depois, para a gente conversar melhor sobre isso. Mas amém. Então, continuando, eu gostaria agora de falar aos que creem. E pela misericórdia de Deus, eu vou concluir a mensagem que eu estou começando agora. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados, com grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Olha o que está diante de nós. Hoje, eu e você somos portadores dessa mensagem. Hoje, eu e você somos portadores da boa nova. Qual é a boa nova? Deus ama você. Essa é a boa nova. É essa mensagem que nós devemos levar como cristãos. João 17, 18. Olha o que Jesus diz: assim como você me enviou, falando para Deus, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nós fomos enviados para isso, nós somos chamados para crer e para levar essa mensagem. Mas eu quero te tranquilizar em relação a isso. Porque, sabe o que acontece? Nós somos frutos do trabalho de Jesus. Por causa do trabalho de Jesus, nós estamos aqui e temos vida. Se nós somos frutos, o fruto ele tem a semente. Não é verdade? O fruto tem a semente. Você tem a semente da palavra, que é a palavra de Deus em você, na tua boca e no teu coração. Na tua boca e no teu coração, para anunciar, para proclamar as grandezas e o amor de Deus. As grandezas de Deus e o amor de Deus. E eu quero destacar, para a gente concluir, 3 princípios aqui. 3 formas de semeadura. Proclamando a palavra. Então, a primeira forma de semearmos é proclamando a palavra, da forma que nós já temos entendimento, algo como já vemos assim. Colossenses 1, 27 até o 28. Vamos ler esse texto. E aqui está o título da mensagem que eu vou falar para vocês. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória.
Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Seu Dionísio está aqui conosco. Você já deve ter ouvido falar nas mensagens que o Marco Aurélio prega desse homem. Um homem de Deus. Ele tem investido a vida dele no Hospital Santa Rita e outros, anunciando o evangelho às pessoas que estão ali. Em torno de 400 pessoas por semana ou por dia. Por semana ouvem a palavra de Deus através da vida dele. E hoje foi uma honra conhecê-lo, não conhecia ele aqui, mas eu estou dando esse exemplo porque ele é um exemplo para nós. É urgente, a mensagem é urgente. Você olhar nos olhos de alguém e dizer, Deus ama você, no mínimo vai fazer ele ficar já um grande ponto de interrogação na cabeça, como você sabe? E aí você, que já tem o amor dele, vai poder provar isso para ele, através das tuas atitudes, através do teu comportamento. Nós somos cartas vivas. Nós temos em nós a semente. Nós temos em nós a semente da palavra. É a gloriosa riqueza desse mistério, sabe o que é? É o Espírito Santo. Você consegue imaginar isso? Gente, desculpa, para mim é fora do normal. A gente não pode se acostumar com isso. Você sabe o que é o Espírito Santo? Deus, ele pegou ele e deu um jeito de pôr dentro de você, para que você seja ele, para que você manifeste ele, para que você expresse Cristo, expresse Jesus. O Espírito Santo é o Espírito que estava em Cristo e fez ele proferir cada palavra e fez ele cumprir cada atitude, cada ação que hoje nos trouxe vida. E esse Espírito Santo que está dentro de você, ele quer produzir vida aonde você estiver, porque você é o fruto, você tem a semente está em você. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Romanos 10, do 8 ao 15. Acabou o tempo? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Glória a Deus, glória àquele que Deus. Quão belos são os pés daquele que leva essa mensagem. Eu amo você. Você crê? Você crê? Essa informação está sendo dada, ou você acredita ou não. Se você crê, isso tem que mudar a sua vida. O conhecimento, ele produz mudança. O conhecimento, ele nos leva a praticar. Isso é uma mudança, uma transformação. Aleluia. Jesus é a manifestação do amor de Deus por nós. A principal forma de amarmos as pessoas é compartilhar Jesus, a graça, o amor. Quando falamos de Jesus, falamos de amor e não de uma religião e não de uma placa de igreja. Não se intimide de falar de Jesus.
Você não está falando de religião. Se alguém disser, eu não acredito em religião, eu não tenho religião, ok, eu estou falando daquele que faz bater o teu coração. Eu estou falando daquele que te faz ter vida. Aleluia. Então, primeira forma da gente, de nós semearmos a palavra, proclamando a palavra. Uma outra forma de fazermos isso é vivendo a palavra. Tiago 1:22, por favor. Segundo ponto, então, vivendo a palavra, proclamando a palavra, vivendo a palavra. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Enganando-se a si mesmos. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Uma outra forma de semearmos a palavra, não é só falando, mas é manifestando, é amando, é vivendo. Eu morro e ele vive. Se o trigo, o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não pode dar vida. Nós, como sementes, tendo também em nós as sementes, precisamos morrer para que a gente possa dar vida. Então, nós morremos para nós mesmos e deixamos que Cristo viva através de nós. Nós fomos crucificados com Cristo, estamos mortos para o pecado. 2 Coríntios 3:3. Vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Cartas vivas. Nós somos cartas vivas. Eu diminuo e ele cresce. Eu diminuo e ele cresce. Glória a Deus, glória a Deus. E a última forma de semearmos a semente, semearmos a palavra, é declarando a palavra. Vamos ler Romanos 12:2, para que a gente possa declarar. Precisamos ter a palavra na nossa mente. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos amoldar ao padrão desse mundo, à forma desse mundo, mas ter a nossa mente transformada pela palavra. E quando isso acontecer, então nós vamos ter a palavra na nossa mente, no nosso coração. E aí, Mateus 12:34. Na parte B ele diz: pois a boca fala do que o coração está cheio. Se nós tivermos a nossa mente renovada, nós vamos falar daquilo que está no nosso coração, daquilo que está na nossa mente, a palavra de Deus. Então, temos aprendido a declarar a palavra. Existe um texto em Provérbios 18:21. Pode abrir para a gente, 18, 20 e 21. Ele fala que morte e vida estão no poder da língua. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, e o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Morte e vida estão no poder da tua língua. Nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus, as promessas de Deus, aquilo que temos recebido de Deus. Precisamos lançar. Para esse ano de
de 2017, que se inicia hoje, nós precisamos entender tudo isso. Precisamos entender tudo isso. Precisamos aprender que na nossa boca, como o Pio tem nos ensinado a falar isso, existe um milagre. Na nossa boca existe um milagre. Morte e vida estão no poder da língua. E nós precisamos abrir a nossa boca para declarar a palavra de Deus, as promessas de Deus. Cada um ande conforme aquilo que já recebeu. Temos recebido muito e precisamos declarar o que temos recebido. E isso vai se tornar vida na nossa vida. Você está recebendo essa palavra? Você recebe a palavra? A palavra. A palavra é Cristo e ela traz uma mensagem. Você recebe essa mensagem. E o fato de você receber essa mensagem te dá acesso ao Pai, te dá acesso ao trono da graça. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, Jesus disse. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Jesus fala isso em João 6:63 e um pouquinho para frente, Pedro, rola uma conversa ali entre Pedro e Jesus Jesus ele entende isso. Pedro entende isso, que as palavras que Jesus proclamava são espírito e vida. Jesus ele pergunta se eles abandonariam, o abandonariam, e Pedro diz para ele assim: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Gente, são duas coisas. Uma, de muito júbilo, de muita alegria, de muita celebração, que inclusive nós vamos aqui agora, daqui a alguns minutos, estar ceando. É a notícia de que nele nós temos vida, temos espírito e temos vida, e temos o amor de Deus e temos as nossas vidas transformadas. A outra notícia é: a semente está em você, a semente está no teu coração, na tua boca, e você é o canal que Deus escolheu. Você é o canal que Deus escolheu para anunciar as boas novas, para anunciar as boas novas aos perdidos e aos quebrantados. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Nós vamos viver a glória hoje. A eternidade já começou. A eternidade já começou. E nós temos uma mensagem, nós temos uma tarefa a fazer, uma mensagem a ser proclamada. Uma mensagem que tem um poder de abrir as portas do inferno e arrancar as pessoas que estão separadas de Deus, que estão longe de Deus, e trazer elas para a vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Proclamando a palavra, vivendo a palavra e declarando a palavra. Aleluia.